Neste episódio, Diego Sommer conversa com Pedro Marcum, que apresentou uma proposta inovadora de candidatura híbrida, onde a inteligência artificial atua como coparticipante na elaboração de políticas públicas. A discussão abrange a responsabilidade na tomada de decisões, os desafios da educação política e o papel da IA, além dos resultados da eleição de Marcum em São Paulo. Faça bom proveito! Tá todo mundo falando dessa nova inteligência artificial? De inteligência artificial. Que a inteligência artificial vai dizimar milhões de empregos. Eu tô cansado de ouvir falar nesse bicho de inteligência artificial. We marveled at our own magnificence as we gave birth to AI. This is a show about our future. Bom dia, boa tarde, boa noite, princesas e princesas, bem-vindos ao IA Todo Dia. Meu nome é Diego Sommer e esse é seu canal para se manter informado sobre tudo que acontece no mundo da inteligência artificial. Aqui você tem notícias, análises, aulas e, claro, entrevistas e bate-papos com quem já está transformando o mundo com a inteligência artificial. E hoje eu vou conversar com Pedro Marcum, ou o Pedro da IA, que foi candidato a vereador em São Paulo nessas últimas eleições, mas que na verdade tinha uma companheira de chapa, se é que eu posso dizer assim, chamada Lex, que é, como vocês podem imaginar, uma inteligência artificial. Pedro, muito bem-vindo ao programa, cara, é um prazer te receber aqui. Fica à vontade para se apresentar para a nossa audiência aí. Você pode falar um pouco de ti, Pedro, como é que surgiu essa ideia, cara, e qual que era a tua proposta? Claro. Obrigado pelo convite, Diego. Boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo que está nos vendo e assistindo por aí. Diego, acho que assim, a ideia surgiu, eu trabalho com política e tecnologia há muitos anos, né, sou um grande entusiasta e estudioso de inteligência artificial também já há algum tempo, mas fundamentalmente quando naquele fatídico momento onde a inteligência artificial generativa se apresentou para o mundo, para mim, pela primeira vez que eu falei com o computador e ele falou de volta, eu comecei a pensar como isso ia e vem transformando tudo, né, todos os campos, e certamente a sua audiência sabe muito bem disso, mas como também isso ia afetar, portanto, a política, né, que é essa forma que nós humanos encontramos de nos organizar, de fazer os acordos comuns para a nossa vida. E quando eu comecei a pensar sobre como a inteligência artificial ia e inevitavelmente está e vai continuar transformando a política, me surgiu essa ideia, essa provocação de trazer isso para a sociedade naquele que é o momento da política onde a gente de fato decide os rumos, né, de como a gente quer, que são as eleições. Então, construí, desenvolvi e propus a primeira inteligência artificial legislativa numa candidatura híbrida entre um ser humano e uma inteligência artificial para a gente criar políticas mais eficientes, transparentes e econômicas. Que legal, cara. Ô Pedro, você se inspirou, cara, no Victor Miller, que foi um candidato a prefeito na cidade de Cheyenne, nos Estados Unidos, em Wyoming. Também teve um candidato a deputado federal, na verdade parlamentar, lá no Reino Unido, que eu acho que mas ele veio depois do Miller, né, cara? Você de alguma forma se inspirou nesses dois políticos aí para criar esse perfil híbrido? Diego, quando eu comecei a desenhar e pensar sobre isso, parte do trabalho foi obviamente ir buscar, né? Ver quem mais já estava construindo. Tem alguns poucos exemplos espalhados, esses dois que você citou foram dois que eu mapeei, embora em ambos os casos tem uma diferença significativa disso que eu trouxe, que é justamente assumir esse híbrido, né? Então, no caso do parlamento inglês, a ideia era uma espécie de avatar do próprio candidato com uma camada de participação, ou seja, as pessoas era mais uma democracia participativa, o de Wyoming também, né? Uma coisa de a IA vai fazer aquilo que o eleitor indicar num lugar mais de democracia direta do que de democracia representativa. Eu vi algumas outras coisas, teve um candidato no Japão
que trabalhou. Tem um partido sintético na Suécia, que é um partido que ele é organizado por um IA no Discord. Enfim, tem experimentos surgindo. O nosso não foi o primeiro e não será o último. Todos buscando encontrar esse que me parece que é a questão central, que é como vai ser, porque é inevitável, já está sendo. Então, aqui no Brasil, em Porto Alegre, um vereador escreveu e depois publicizou, né, um projeto de lei que foi aprovado diante dos pares com o ChatGPT. Ele falou, quem escreveu foi o ChatGPT. Eu apresentei. Então, assim, a gente vai começar a ver cada vez mais essa experimentação. Acho que são todas inspirações. Eu espero que o próprio projeto da Alex sirva também de inspiração e farol para novas iniciativas que envolvam inteligência artificial, para que a gente tenha com muita consciência, né, quais são os potenciais, os riscos, as balizas éticas de um projeto como esse. Legal, cara. Eu vou tentar, aqui para nossa audiência, dar um panorama do que foi a candidatura do Miller, se tu me permitir, Marcum, com algumas informações que eu captei antes da nossa entrevista, porque no caso dele, ele queria... ele dizia assim, que se ele fosse eleito, quem ia mandar ia ser o chatbot de inteligência artificial que ele criou, né? Que ele seria só o representante carnívoro, por assim dizer, do chatbot, já que legalmente era necessário, né? Ia ser o fantoche de carne e osso, como ele falou. E ele só ia servir para assinar documentos e aparecer nas reuniões. Mas a tua proposta, Marcum, era um pouco diferente, então, né? Você ia utilizar a inteligência artificial, pelo que eu entendi, na elaboração de políticas para encontrar as melhores formas de atender a população de uma forma geral. É isso mesmo? Diego, eu acho muito temerário, para ser bastante educado, essa proposta da gente colocar uma inteligência artificial para fazer a tomada de decisão e a gente ser mero fantoche, meat puppet disso aí. Então, desde o princípio, quando eu comecei a desenvolver esse projeto, para mim estava muito claro que não é isso. Que não é o wow do moment do Black Mirror. Que não é a ideia da gente colocar uma inteligência artificial, por benéfica que seja. Mas não me parece que a gente, como humanidade, deve abrir mão da responsabilidade do processo de tomada de decisão. Porque, em alguma medida, quando o Miller faz isso, o que me parece é que, antes de qualquer coisa, ele está abrindo mão da responsabilidade. Se der certo, foi a IA. Se der errado, foi a IA. Eu estava só, Jackson, apertando o botão. Então, o que a gente trouxe para dentro do projeto da Alex na essência, assim, no centro de tudo, tem uma divisão de capacidades e possibilidades entre a inteligência humana e a inteligência artificial. E a primeira capacidade, que é a capacidade humana, é a capacidade de se responsabilizar. Não dá para você votou em mim, me elegeu, e aí eu falo assim, não, mas veja bem, deu merda, mas é porque foi a IA. E aí entram todos os debates relativos à IA, né, de alucinação, viés, né? It's the algorithm, baby. Não tem como. O ser humano precisa ser o responsável por quando der certo e por quando der errado. Agora, o que a IA trazia, né, no projeto da Alex? Qual que é a proposta? Uma capacidade superior à do ser humano, superior, de processamento de volumes de dados e informações. E eu sei que aqui para você eu estou chovendo no molhado, mas esse foi o desafio durante a eleição, falar para as pessoas, gente, olha, a IA ela é melhor do que 70% dos vereadores que eu tenho na Câmara. Ela toma decisões melhores, mais embasadas, com menos viés. Ela alucina menos, porque a gente fala muito dos problemas da IA, né? E como ela alucina e inventa informação. O que tem de parlamentar inventando informação aí não está no gibi. É só você ligar lá na TV Câmara, você vai ver que eles falam qualquer groselha. Né? Se não fosse assim, a gente não tinha um negacionismo climático, um negacionismo sobre vacina, terraplanismo. Né? Então, assim, a IA passa a ser uma força auxiliadora na construção de melhores políticas públicas, mas ela não é também, da forma pelo menos como a gente desenhou aqui, só um auxiliar, só um assistente.
Porque ela é capaz de produzir reflexões políticas. Ela é capaz de produzir posicionamento. Então ela tem, no fim do dia, digamos assim, uma opinião, uma posição contra ou a favor, sei lá, não é uma pauta municipal, mas a legalização ou a descriminalização da cannabis melhora ou prejudica a sociedade. A IA é plenamente capaz de, com os dados disponíveis, chegar numa proposta. Eu sou responsável por falar, bom, isso que você está falando aqui, eu aceito ou eu discordo. E se eu discordar, por que eu discordo? E assim tomar a decisão contrária da IA. Então não é que eu vou tomar toda a decisão embasado no que a IA, né, obedecendo o que a IA falou, mas com transparência, toda vez que eu discordar de uma decisão, né, construída pela inteligência artificial, eu vou transparecer para o cidadão, falar, olha, legal, vi aqui, está embasado nisso, mas esqueceu essa outra perspectiva, ou a sociedade não está pronta, ou o próprio corpo político não está pronto ainda para votar nisso. Então é mais complexo que isso, e a ideia era, de fato, propor um modelo mais complexo, um modelo híbrido. Perfeito, cara. Não, essa tua colocação é fundamental, Marcon, e eu acho muito legal, cara. Eu, obviamente, uso a inteligência artificial com muita frequência e já tentei fazer debates entre duas inteligências, ou às vezes até a mesma, para encontrar argumentos, por exemplo, vamos mudar a pauta só para abranger, tipo a liberalização liberar as armas, ok? E, cara, ela traz argumentos muito bons contra a liberar e argumentos muito bons a favor, assim como ela faz com a liberação da cannabis, assim como é com o aborto, né? Mas apesar de que aborto já ainda é mais sensível, então assim, geralmente ela já vem as barreiras, os filtros ali do ChatGPT, já não deixa desenvolver muito, mas tem, cara, isso é muito legal, porque assim, saiu até um estudo final de 2023, em agosto, dizendo que havia um viés político na IA. E, cara, eu até acho que tem. Não, eu acho que é impossível não ter, visto que vem o conhecimento da IA vem do ser humano, né, meu amigo? Então, todos nós temos algum viés, né, de alguma maneira, em algum assunto. E aí, nesse estudo, ele dizia assim que tende a concordar com ideias de teor liberal e de esquerda. Que logo em seguida, cara, eu acho que não deu um mês, a galera estava fazendo estudo e mostrando que, na verdade, dependendo da ordem que você pedisse ali para o ChatGPT, ele mudava esse viés, né? Então, não, eu concordo com a liberação da cannabis. Daqui a pouco, dependendo da forma que você perguntava, já não, eu não concordo, né? E hoje ele já não dá essa resposta. Se você tentar ali, ele faz um meio de campo para dizer que depende, esse assunto é polêmico, precisamos discutir com a sociedade, papapá. Mas, assim, o que você falou foi muito bom, cara, porque é justamente isso. Aí ela te dá embasamento para tomar decisões. E, claro, no teu caso, não era nem o caso de decisões polêmicas, porque é para municipal, né, cara? Mas você acha que as pessoas entendem isso, Marcon? As pessoas, assim, no geral, cara, a população entende essa divisão, não só a divisão que eu quero dizer assim, do que cabe à prefeitura, o que não cabe, ou tá tudo tão polarizado e tão misturado, e as pessoas ainda são tão ignorantes no sentido de não conhecer, que é difícil até para te explicar, cara? Não, é super difícil para... Bom, assim, é difícil para explicar e é difícil de entender. Vamos lá, né? Assim, não é só uma questão... Acho que as pessoas são ignorantes de muitas coisas. A educação política é muito incipiente, a gente não ensina na escola. Então, as pessoas crescem sem saber, né? O que faz um deputado, o que faz um vereador, né? Não sabem a diferença, o que compete ao prefeito, né? O que compete ou não compete ao judiciário, e esse é um debate que está acontecendo entre quem sabe pouco e entre quem sabe muito, né? A gente está discutindo aqui no Brasil quais são os limites desses papéis. Então, só para trazer que de fato é complexo, não é uma coisa simples. Não foi simples, portanto, explicar para as pessoas tudo isso. E eu, obviamente, escolhi uma forma que é ainda mais complexa. Porque quando eu começo a falar de híbrido, não, mas é você ou é a IA? Não, pera, não é nenhum nem outro, são os dois, são papéis. Se eu fosse, né, assim, era mais fácil do ponto de vista discursivo, eu meter um Black Mirror aqui e falar assim, não, aqui ó, vota aqui nesse ursinho, que ele, né,
Ou mesmo o outro caminho, que é, veja bem, não, eu uso o ChatGPT no meu gabinete. Eu de fato quis complexificar o debate porque me parece que ele é mais complexo. Então, e é muito difícil, porque o span de atenção das pessoas numa era dominada pelas redes sociais está orientado para meme, está orientado para sketches de 15 segundos. Então, é muito difícil, de fato, educar as pessoas, não só para a compreensão da política, mas também para a compreensão da inteligência artificial, que também é desconhecida da maioria das pessoas, mesmo de quem usa. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de viés, não tenho nenhuma dúvida que a Lex tem viés. Alguns deles são públicos e explícitos. Quando a gente define lá os princípios imutáveis e diz para a Lex, né, isso é a primeira camada de programação da Lex, são os princípios que são imutáveis, são mandamentos. Então, certo. Respeito aos direitos humanos, economicidade, eficiência e transparência são princípios. E tem uma coisa muito interessante que eu me dei conta, Diego, nesse processo, que é quando a IA faz uma afirmação, ou quando você entrega no prompt uma afirmação para a IA do tipo você, esse não era um exemplo da Alex, mas você é a favor da liberação de armas. Né? Eu estou dizendo isso para a minha inteligência artificial. Ela é incapaz de ignorar essa frase. Se você fala isso para um humano, para um político de carne e osso, ele pode ouvir, ou ele pode falar isso, eu sou a favor da legalização, da liberação das armas. E isso ser uma completa mentira. Isso ser um negócio que não afeta em nada o resto da forma de pensar e de agir. Na IA, não. Se essa frase está no começo do prompt, todo o resto ele é inevitavelmente influenciado por essa verdade. Né? Então, assim, a IA, ela alucina, mas ela não mente. Já o ser humano mente. Pode dizer uma coisa querendo dizer outra. Né? Então isso, por exemplo, é uma coisa que é difícil de explicar para as pessoas quando a gente vai falar sobre vieses e alucinações. Né? Ela tem viés. O segredo, me parece, pelo menos no campo da política, porque em outros campos, esses vieses, quando a gente fala, por exemplo, de discriminação algorítmica, né? De usar a IA para poder fazer profiling, seja para seleção de profissional numa empresa, seja... Acho que é muito importante a gente fazer um debate muito consistente. Se tem ou não na base de dados vieses que influenciam, né, o processo de seleção. No processo político, mais importante do que resolver os vieses é assumir que eles existem. É você, enquanto político, estar consciente e avisar os eleitores, olha, não é neutro. Então, pedir sempre para a IA trazer, tá bom, mas você está dizendo isso referenciado aonde? Nesse autor, né, que é o que a gente... É o RAG, né? Quando você cria uma estrutura que aumenta o contexto a partir de fontes de bases concretas, e no caso da Alexa a gente tinha toda a legislação federal, estadual e municipal, além de obras de referência, você dá à inteligência artificial a possibilidade de aterrar o conhecimento, mas também ao cidadão, ao usuário. Fala, opa, não é do nada que ela está tirando isso. Ela está dizendo isso porque tem um estudo aqui que diz que o impacto econômico dessa medida pode ser benéfico. Opa, me parece razoável. Então, sim. Cara, que legal. Deixa eu fazer uma pergunta um pouco mais técnica agora, Marcum. Quando vocês criaram o Lex, ou Alex, né? Não é a Alex, eu quero dizer A de artigo, Lex. Qual base que você usou, cara? Foi ChatGPT? Vocês pegaram uma API de alguma outra ou o quê? Diego, a forma como a gente desenvolveu o software, a gente usa o LangChain, que é um toolkit open source para lidar com LLMs e inteligências artificiais, justamente para a gente ter a possibilidade de trocar esse que até hoje eu não tenho certeza se é o coração ou o cérebro da inteligência artificial, né, que é o LLM. Durante a campanha, a gente rodou com o ChatGPT-4o Mini, porque era o melhor custo-benefício que eu tinha para entregar valor para o eleitor. Tem duas reflexões aí. A primeira é que a minha
meu aprendizado e para onde a gente está apontando o desenvolvimento da Lex é o uso de sistemas multimodais. Dependendo da complexidade da pergunta, eu tenho necessidade de um modelo maior ou menor, X, Y, Z. Então isso é uma coisa que é a ideia da gente conseguir construir isso usando uma miríade de modelos. Segundo ponto é que, no fundo, qual que era o grande objetivo desse projeto? Melhorar a vida da sociedade. É esse o objetivo, não existe outro objetivo. Se essa conjunção entre inteligência humana e inteligência artificial tiver criando políticas públicas que melhorem a vida das pessoas, vale a pena. Se não, se for pior do que só o Pedro pensando, não tem para que ter todo esse geringonça. O que isso implica? Isso implica que eu não tenho compromisso com uma tecnologia. Recentemente, os benchmarks do Claude e do Sonnet ultrapassaram o GPT-4. Então, vamos ver se isso está melhor. E a terceira ponta é que, apesar de tudo isso, me parece, do ponto de vista de política pública e de desenvolvimento de uma coisa que é efetivamente pública, que a gente não deveria correr o risco de estar sequestrado por um único fornecedor de tecnologia. O Sam Altman é um maluco brilhante, né? Então, assim, a gente acompanhou vários momentos. Então, não existe nenhuma garantia de que amanhã ou depois o GPT-4, a OpenAI, isso continue do jeito que, assim, pode, da noite para o dia a gente pode ter viradas muito rápidas de desenvolvimento tecnológico, de opção de mercado. Então, o caminho sustentável para esse projeto, e esse era o compromisso de campanha para os 4 anos de mandato, era sair de um modelo fechado, né, proprietário de uma empresa, e ir para um modelo aberto. Nesse sentido, o Llama da Meta, ou não o Gemini, né, o Gemma do Google, que são versões open source, e para não falar de modelos brasileiros, como o Sabiá do pessoal da Maritaca, eu estou fazendo um beta teste agora de um modelo chamado Amazônia AI, desenvolvido no norte brasileiro. O próprio governo brasileiro, que está aí com o seu Plano Nacional de Inteligência Artificial e que vai investir, aparentemente, milhões de reais para o desenvolvimento de um modelo nacional. Então, assim, sem grandes compromissos, mas a resposta curta e concreta é: a gente estava usando o GPT-4 Mini, ele fez sentido, mas ele só faz sentido enquanto essa for a melhor opção. Perfeito, cara. Ótima resposta. Obrigado, Marcum. Cara, agora eu vou te fazer umas perguntas que eu até esperei para fazer, porque eu sei que alguns, talvez, ouvintes pudessem ouvir a resposta e sair, sabe? Mas agora que talvez já tenham ouvido a qualidade da tua argumentação, então eu posso fazer, cara, de que partido você é, Marcum, ou que você estava representando nas últimas eleições, cara? Maravilha, eu sou da Rede Sustentabilidade, e essa é uma escolha absolutamente consciente. Assim, é a segunda vez que eu saio candidato, né? Saí pela Rede em 2016, e a Rede é um partido, para além de um debate de esquerda, direita, ele é um partido que tem na sua gênese, é um dos partidos mais novos do Brasil, e é um partido que tem na sua gênese a inovação. É um partido que abre espaço para a inovação. Então, no fim do dia, foi um partido que abriu espaço para esse projeto, que é um projeto absolutamente pioneiro, né? Mas, além disso, é um projeto que traz também no seu DNA o sustentabilismo, a preocupação com a perpetuação do mundo, né? Porque, junto com a inteligência artificial, talvez o outro grande problema global que a gente enfrenta e vai ter que enfrentar nos próximos anos, quer vocês que estão nos ouvindo concordem ou não, é a crise climática, né? E isso aí. Então, com muito orgulho, eu faço parte da Rede de Sustentabilidade. Legal, cara. E posso te perguntar como é que você se saiu na eleição, cara? Diego, eu sei que infelizmente você não foi eleito, mas você não precisa responder quantos votos, mas você saiu melhor do que você esperava? Atendeu suas expectativas? Diego, essa é a primeira entrevista que eu estou dando depois da eleição. E eu sou uma pessoa que trabalha sempre com muita transparência, né? Essa é uma reflexão que eu ainda estou amadurecendo, porque
o resultado eleitoral foi absolutamente desastroso. A gente fez 627 votos num universo de 13 milhões de pessoas que vivem na cidade de São Paulo, gastando 300 mil reais. Tudo que você pode imaginar eu fiz. Eu botei 70 mil reais de impulsionamento na meta. Caraca. Alcançamos mais de 4 milhões de pessoas só na meta. Né? Colocamos papel na rua, distribuindo panfleto igual todo mundo. Né? Igual todo candidato. Tem a minha cara lá, meu número, vote em mim. Fizemos ação de rua. Assim, saímos na imprensa em dezenas de veículos Tier 1. Então saímos na Folha, saímos no Globo, saímos na Época, saímos na Veja, saímos na CNN. Então assim, campanha a gente fez. No fim do dia, o resultado foi absolutamente desastroso. Em 2016 eu fiz quase 5 mil votos. Então, eu diminuí de tamanho de uma maneira bastante significativa. De maneira que a primeira conclusão, e aí tem várias análises que eu posso, obviamente estou fazendo, sobre performance eleitoral e o que mudou, o que eu fiz certo, o que eu fiz errado, mas o que para mim ficou claro, Diego, é que a sociedade paulistana, em 2024, não quer votar num mandato híbrido com uma inteligência artificial. Não quer. O que, de alguma maneira, bate, inclusive, com o resultado da eleição do parlamento inglês. O Steve AI foi o candidato com menos votos de todos. Não sei se você chegou a ver os dados. Você acha que as pessoas têm medo, cara? Ou é só ignorância? Eu acho que as pessoas têm medo, e eu acho que elas têm razão de ter medo, eu também tenho medo. Eu acho que quem não tem medo hoje, como pode ser um futuro com uma inteligência artificial cada vez mais prevalente, está pouco informado. Eu tenho medo, e é justamente porque eu tenho medo que eu estou fazendo esse projeto. Eu acho que a resposta não é a gente fingir que não existe, não é a gente tentar parar, porque a gente pode até tentar parar, mas o track record da humanidade de parar o desenvolvimento de tecnologias porque tem possibilidade de dar ruim é zero. A gente nunca conseguiu fazer isso na história da humanidade. O único exemplo que eu tenho para mim é a clonagem. Então a gente conseguiu, pelo menos no Ocidente, depois da ovelha Dolly, fazer um pacto de que a gente ia parar de desenvolver, mas sei lá, bomba atômica, a gente explodiu 2, né? Antes de fazer um pacto de, bom, quem sabe a gente... Então acho que tem medo, acho que tem ignorância, como a gente falou aqui mais cedo, é difícil de explicar, é difícil de entender, né? Ainda está muito distante de muita gente, muito embora cada vez mais as pessoas estejam usando isso no seu dia a dia. Mas eu acho que fundamentalmente isso, as pessoas não querem, neste momento, nesse contexto. Eu apresentei, e com toda a dificuldade de explicar, consegui explicar para algumas pessoas, não para todo mundo, para algumas pessoas, o que era a proposta. E no fim dessa explicação toda, né, depois que a pessoa assistiu 1 hora de entrevista comigo, ela saiu de lá e falou, interessante, mas eu vou votar na Amanda Pascoal, que é uma candidata trans que está na esteira da Erika Hilton aqui em São Paulo. Ou vou votar no Renato Batista, candidato do MBL, que é contra o PT. Ou vou votar... Em algum momento, essas pessoas olharam para essa candidatura e falaram, não, eu vou votar em outra. Vou votar numa pessoa de carne e osso sem o IA. Então, a minha grande conclusão desse processo todo é de que não é o momento. Marcon, por favor. Tu me permite ser honesto aqui, cara, para todo mundo, com a audiência toda? Talvez, Com certeza. por favor, não se ofenda. Conversando contigo aqui, eu vejo que tu é um cara inteligentíssimo, tá? E é por isso que eu vou falar isso agora. Eu, antes das eleições, eu não voto em São Paulo, eu nem moro no Brasil, eu moro na República Tcheca, mas antes das eleições eu acompanhei, obviamente, e eu vi o teu perfil lá porque, cara, ia
no Instagram, Facebook, então tu apareceu para mim pelo algoritmo, né? E assim, quando eu olhei que eu não assisti entrevista tua, eu não fui buscar informação, eu não fiz nada. Então, isso é culpa minha, tá? Eu só olhei o Pedro da IA. Só olhei aquela informação lá. E, cara, eu olhei assim, outro cara querendo surfar na onda, que não sabe nada, só quer ir na onda. Deve ser tipo aquele candidato americano lá, que era quase um palhaço, aquele candidato americano, sabe? Mas, cara, você veja bem, eu fiz esse julgamento sem analisar nada. Eu não fui e foi um julgamento interno, porque até, né, como eu disse, eu não voto aí nem nada. Mas foi a impressão, cara, olhando pelas imagens, pela identidade visual, entendeu? E eu falo isso como uma crítica construtiva, quero fazer, entendeu? Porque, primeiro, falando contigo aqui, eu vejo que tu não é nada daquilo que eu pensava quando eu olhei uma imagem só, né? Então, talvez, cara, eu acho que as tuas propostas são excelentes, assim, de usar a IA como base de dados. Tu é um cara inteligente pra caramba, já, né? Conversando aqui dá pra ver. E eu sou super a favor de inteligência artificial, obviamente, né, cara? Mas talvez tenha sido... E, obviamente que eu tô conjecturando aqui, né? Mas talvez tenha sido, às vezes, até uma questão de identidade visual, de nome. Sei lá, cara. Sei lá, sabe? Obviamente, essa é só a minha opinião e foda-se também, né? Mas você pode simplesmente ignorar, eu não quero de forma alguma... Imagina, eu acho, Diego, que você tem... Assim, não tenho dúvida que você tem razão. Assim, o meu raciocínio sobre, fundamentalmente, que eu tenho falado que o problema não era a frente do folheto, era o verso. Né? Assim, por quê? 627 votos, Diego, é muito pouco para o tamanho dessa campanha. Não tenho dúvida. Mas imagina que se eu tivesse feito uma comunicação 10 vezes mais eficiente, eu teria 6 mil votos. Pouco. Sim. Entende? Se eu tivesse feito 6 mil votos, eu não tenho dúvida que eu falo, puta, caralho, como é que a gente errou na comunicação? Porque se a gente fosse mais eficiente, a gente teria 15 mil. Então eu acho que está tão distante. Entendi. Que eu concordo, eu não tenho dúvida que isso que você, essa primeira observação, ela é a primeira observação de muita gente. Né? Conversando com as pessoas durante a campanha, quando eu falava assim, quero botar o IA na Câmara, a pessoa falava, não quero. Isso é um absurdo. Não faz sentido. E aí a explicação leva 15 minutos. E nem todo mundo tem, ainda mais no mundo de hoje, 15 minutos para se dedicar. Faz parte também da nossa falta de cultura política, porque, né, assim... Claro. Então, eu acho que tem uma busca por a gente melhorar esta comunicação, mas acho que aí sim tem essa distância, né? Assim, acho que com você, por exemplo, em 3 minutos que eu te contei um pouco de como funciona o modelo, você já, opa, não, entendi, tem alguma coisa aí para além de só uma aventura narrativa. Para a maioria das pessoas, depois que eu explico, a pessoa sai com mais dúvida. Sabe? Não, eu entendi, cara. Então eu acho que tem esse desafio, mas também não tenho uma resposta concreta de porquê. O que eu tenho é uma... E aí é o outro lado, né? Eu falei da gente de uma derrota eleitoral, né? De um resultado eleitoral ruim. Eu não acredito que foi um resultado político ou um resultado pessoal ruim. Porque, apesar de ter feito 627 votos, eu saí na Veja, na Isto É, na Época, na Folha. E quando eu saí, Alex também saiu. Então eu levei esse debate para muita gente. Muitas pessoas pela primeira vez, e esse era o meu objetivo central, e eu falei isso várias vezes, inclusive em entrevistas, era fazer as pessoas debaterem sobre isso. Eram as pessoas na mesa de bar falar assim, você viu que tem um rapaz lá, não sei como ele chama, não prestei muita atenção, mas que estava trazendo uma inteligência artificial para a política? Você não acha isso estranho? Se a gente conseguir fazer as pessoas pensarem nisso,
refletirem sobre isso e tomarem uma decisão que seja a decisão de não votar, para mim, ela é extremamente potente. Porque o que é o risco, e esse é o meu medo, voltando para o medo da IA, o meu medo da IA não é o que ela vai fazer enquanto a gente estiver conduzindo. O meu medo é que ninguém votou no IA e eu não tenho nenhuma dúvida, que em 4 anos isso não vai ser nenhum debate. Que a IA estará impregnada em todos os mandatos políticos, da presidência da República à secretaria do menor município. Porque já está no software. Na hora que entra dentro do Word, não tem como. Isso. Então a gente está correndo esse risco, sabe, Diego, de tomar um caldo da inteligência artificial e quando a gente perceber a nossa política pública, aquilo que organiza como a gente se organiza, está sendo produzida em grande parte por um ser sintético que a gente não sabe explicar como funciona. E eu sou um grande defensor do modelo, né, da ideia do explainable AI, porque hoje a verdade é que a gente não sabe. Cara mais genial ao mais ignorante, a gente, não é que, né, óbvio que a gente pode passar horas aqui falando sobre como funciona LLM, espaço latente, vetorização. Ok, mas como é que o raio do chat GPT saiu dessa pergunta para essa resposta? O cara que inventou não sabe, né, cara? O cara que inventou não sabe. Ninguém sabe, né, cara? Então isso é legal, eu concordo, cara. O Marcum, eu tenho... Talvez não, cara. Eu sei que eu sou inocente nesse meu pensamento e como você falou, me falta informação também. Mas eu anseio, talvez por tanta coisa ruim que o nosso país sofra na mão dos políticos, eu anseio por um grande monolito preto de inteligência artificial para nos governar. Saca? Tem um canal que eu assisto, cara, que é Neuralvis. É um cara, ele faz vídeos com inteligência artificial que é de uma criatividade sensacional. Se alguém quiser procurar aí, YouTube, no Instagram, Neuralvis com Z no final. E ele tem o grande monolito, que é uma inteligência artificial que governa ali os... E, cara, é um negócio, obviamente, utópico. É tipo uma inteligência artificial que domina e deu tudo errado, como você falou, né, cara? Mas, assim, às vezes eu acho que o nosso país, a única solução é uma inteligência artificial para controlar tudo, cara. E eu não tenho dúvida, Marcon, que na próxima eleição, cara, isso vai ser Quem não tá falando sobre inteligência artificial ainda, de político, tá perdendo tempo, né, cara? Tá perdendo tempo. E o que você falou, eu concordo plenamente, você já ganhou visibilidade quando apareceu pra caramba. Né? Então, é assim que começa uma carreira política. Eu sei porque a minha família é tudo de político, de cidade pequena, prefeito, de cidade com 15 mil habitantes, entendeu? Ninguém grande, mas assim, é tudo igual, né? Começa, tem que fazer o teu nome, depois aparece mais, na próxima eleição, né, já vai ter mais visibilidade, e eu não tenho dúvida que você vai ter muito futuro, cara. Você pretende ainda, Marcum, participar, cara, e tá numa próxima eleição, talvez nas estaduais e municipais como deputado, ou algo, aliás, estaduais e federais, desculpa, como deputado, ou só municipal? Diego, acho que é cedo ainda para falar, acho que diante desse resultado eleitoral, é muito difícil bater no peito e falar, não, peraí, vamos lá dobrar a aposta, né? Uhum. Então eu não tenho certeza se eu serei candidato no próximo pleito. Agora, eu tenho certeza que eu sigo fazendo política. Então, de alguma maneira, estarei, e Alex, e a inteligência artificial, e tudo isso que eu estou pensando. O problema não deixou de existir porque eu não fui eleito. Então, assim, eu certamente estarei trabalhando nisso. Em alguma medida, o Fórum Federal é o espaço onde a gente precisa, mais do que qualquer outro, de pessoas, representantes, que compreendam essa mudança de paradigma que a gente está vivendo. Né? Na esfera municipal, a ideia era um pouco trazer Alex para ajudar na resolução dos problemas da cidade.
Na esfera federal, para mim, tem uma série de outros debates e a gente precisa de quem nos represente, porque a regulação da IA, não só enquanto que a gente fala de regulação do grande marco que regula como os IAs funcionam. Beleza, isso vai trazer reflexos em tantas áreas, né? Todo o processo que vai acontecer com o trabalho, né? E isso não sou eu que estou dizendo, você sabe muito bem, mas assim, o mundo inteiro está falando, o Banco Mundial, a ONU, a Unesco, a União Europeia, todo mundo está olhando para isso. Todas as grandes consultorias financeiras já têm os seus reportes falando, galera, fodeu. O trabalho, como a gente conhecia, esse trabalho de terno e gravata, esse trabalho está sob ameaça pela primeira vez na história da humanidade. Então a gente vai precisar repactuar socialmente como a gente vive num mundo onde o trabalho se transformou profundamente, onde a comunicação se transformou profundamente, onde a educação... Então, assim, para isso a gente vai precisar de novos arranjos políticos que deem conta desse novo mundo. Ter pessoas lá que compreendam o que é uma inteligência artificial, como ela funciona, me parece que vai nos ajudar a criar legislações mais estruturadas, né? Trazer a inteligência artificial para esse debate me parece que vai dar também um ganho de performance, porque ela pode nos ajudar a formular teses, a criar caminhos. Então, certamente, eu vou seguir trabalhando com isso, né? O que a gente perdeu nessa eleição foi um mandato, mas toda a tecnologia, a Lex, continua existindo, e ela vai servir a muita coisa. E aí eu trago uma última possibilidade, que é inclusive o futuro imediato da Lex, né? Que é, quando você fala do grande monolito, né, e da possibilidade da gente colocar uma IA que e parte do princípio da minha campanha, que é menos motivada por interesses individuais e que pode ter no seu centro uma preocupação com o coletivo, que é menos enviesada, né, e que é mais ancorada em dados, evidências e ciências do que a maior parte dos seres humanos, porque a gente tem paixões, né, e bias, vieses, que a IA não tem. Ela não é apaixonada pela tese da liberação das armas ou contra. Ela vê lá os dados, vê as pesquisas, vê o que você insere para ela. Não. Aqui tem uma galera apaixonada. Aqui também. Ela, né, faz ali um negócio que em geral gera, inclusive, um resultado que as pessoas não gostam muito, que é, né, assim, ela é muito razoável. Então, uma crítica, mas ela não. Ela está falando óbvio. Às vezes o que você precisa fazer é óbvio. Sim. Né? Não tem uma grande sacada genial que resolve o problema da educação básica, a não ser melhorar o salário dos professores, melhorar a qualidade do ensino, mesmo assim. Né? Aí você fala, mas isso aí é óbvio. Lê com atenção. Mas tem uma coisa que a IA faz muito bem, e que eu acho que esse talvez seja o caminho para mim, Diego, mais do que o monolito que toma a decisão política, que ela tem, e é importante lembrar que as IA generativas surgem daí, tá? Elas surgem a partir de uma tentativa de criar uma ferramenta de tradução. Essa é a gênese. O desafio que os engenheiros de software estavam tentando é como é que a gente faz para traduzir melhor do português para o inglês. E aí eles desenvolveram uma máquina que traduz de tudo para tudo. Ela traduz de imagem para texto, ela traduz de imagem para imagem, ela traduz de texto para texto. Então, se você fala, resume esse texto, o que ela está fazendo é fazer uma tradução daquele texto complexo para uma versão simples. E essa possibilidade dela traduzir o texto para a versão simples, ela permite que a gente melhore a nossa educação política. Porque a política, as reuniões, os projetos de lei, eles são artificialmente, intencionalmente feitos, né, a área jurídica faz isso com muita maestria, é intencionalmente complexo. Em parte, você vai falar, não sei se você é do direito, mas você vai falar com o advogado e ele vai falar, não, mas isso é porque a gente precisa ter a precisão e tal. Beleza, mas bullshit. Né? Uma parte grande disso é para manter o controle sobre aquele código. A medicina faz a mesma coisa. Mete um monte de nome em latim lá. Por quê? Porque aí só entende quem é iniciado. Na medida que a IA consegue traduzir a política escrita pelo e por os iniciados para o ser humano
na ponta, eu acho que a gente tem um ganho. As pessoas vão participar mais da política. Tudo isso para dizer que no meu futuro utópico com a inteligência artificial, ela não é um monolito que resolve para a humanidade, mas ela serve sim como uma força tradutora e que explica. E quando eu falo que esse é o futuro próximo da Alex, é porque a gente deve soltar aí no próximo mês, né? A Alex funciona no WhatsApp, você conversa com ela, ela ficou meio sem função à medida que não vai ter mandato. Mas eu vou colocar ela para analisar todas as reuniões da Câmara Municipal que são transmitidas no YouTube e mandar no seu WhatsApp imediatamente, acabou, imediatamente. Ela resume aquilo em uma mensagem de zap falando: Diego, olha só, hoje aconteceu isso. E digo mais, você falou para mim que você gosta de esporte. Bom, apareceu um projeto aqui que tem a ver com esporte. Quer saber mais? Sabe, a gente transforma ela numa ferramenta que ajuda o cidadão a ficar atento. Porque uma parte das coisas que eu aprendi, eu trabalho na Assembleia Legislativa nos últimos 5 anos, que eu aprendi da política, Diego, é que parte da safadeza acontece porque ninguém tá olhando. Com e ninguém certeza. tá olhando porque é chato pra caralho. Porque quando você olha é insuportável. Mas se a gente estiver olhando, o cara no mínimo, né, é o panóptico do Foucault, é aquela coisa. Se tem uma galera observando, você já vai se comportar melhor na festa. Então essa é um pouco o meu futuro, né, não como monolito tomador de decisão, mas como de fato alguém que ajuda a sociedade a participar mais ativamente da decisão que é coletiva sobre a própria vida. Porque baita projeto, cara. Que legal, Marcum. Você quer passar as redes sociais, cara? Não só as tuas, mas até se quiser passar o WhatsApp, não sei se... claro, para quem não é de São Paulo não faz sentido, né? Porque, pelo que eu entendi, isso é da Prefeitura de São Paulo, né? Mas se você quiser, fica à vontade, cara. O espaço é teu. Não, gente, primeiro, muito obrigado de novo, Diego, pelo convite aí. Maravilhoso poder falar sobre esse projeto. Vocês veem que eu me entusiasmo. A rede social é pmarcun, M-A-R-K-U-N. Eu tô lá no Insta, tô no LinkedIn, tô em todas, né? Em todos esses espaços. O WhatsApp, a gente tem uma questão que é durante a eleição, e não falamos muito sobre isso, porque é águas passadas, mas a Meta nos derrubou, né? A Meta me derrubou, entrei na justiça contra a Meta por conta disso. Não tenho dúvida de que isso afetou o resultado da minha eleição negativamente, então foi um problema. Mas, em breve, assim que a gente colocar ela de novo no ar, porque agora não é mais um problema, inclusive a Meta acabou de lançar, né, no Brasil o Meta AI, que não estava disponível, agora está, mostrando que fazia sentido o que a gente estava falando. Mas se vocês forem lá nas minhas redes, pmarcun, ou no LinkedIn, Pedro Marcum, assim que a Alex estiver funcionando de novo, eu comunico para todos vocês, e ela vai funcionar a princípio para o município de São Paulo, mas no fim do dia nada impede que a gente faça uma versão federal, uma versão estadual. A gente pode continuar ampliando esse projeto. Que massa, cara. Eu até ia te perguntar, tu acabou respondendo uma pergunta, Marcum. Peraí, antes, deixa eu só lembrar o pessoal de, por favor, sigam o canal ia.todo.dia, sigam o Pedro também, e não esquece as 5 estrelinhas, galera. Eu preciso que vocês nos deem, clique nos 3 pontinhos, nos deem as 5 estrelinhas e recomendem esse podcast aqui, que tem assunto para todo mundo. Tem um especial sobre a história da IA que saiu na quarta-feira passada. Escutem lá porque esse programa tá bom. E é isso. Mas agora deixa eu voltando à pergunta, Marcum. Desculpa interromper, mas só eu sempre esqueço de fazer o meu jabá durante o programa, cara. Você trabalha na Assembleia? É isso? Na Assembleia Legislativa? Isso. Eu sou assessor da deputada estadual Marina Elou, faço coordenação de inovação lá, justamente criando novas formas das pessoas interagirem com a política, novas tecnologias de transparência. Você tem alguma formação na área de tecnologia, não? Sou daqueles, né, hackers autodidatas. Então eu sou desenvolvedor, programo em várias linguagens e tal, mas eu não tenho nenhum certificado formal. Não que precise, né? Era só curiosidade mesmo. Hoje em dia, vários entrevistados vêm aqui e falam, né, cara, de como hoje o autodidata pode se dar talvez até melhor do que alguém que tenha um diploma aí, porque você não precisa mais, né, cara? Basicamente, você tem vontade, você vai atrás, estuda e consegue fazer coisas
grandíssimas. Então, Marcum, cara, muito obrigado pela tua participação, obrigadíssimo mesmo, sucesso para ti, se continuar na política. Quando se continuar, você está convidado para vir aqui de novo, antes das eleições, né? Se não continuar, também está convidado, se quiser trazer algum assunto, debater alguma coisa, cara, você vai ser sempre bem-vindo aqui. Esse programa é apartidário, então estamos de portas abertas sempre. E é isso, galera. Valeu, um beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.